Como já foi dito anteriormente, esse programa Bate-Papo, ele está recebendo convidados. E hoje nós estamos recebendo como convidado o radialista, comentarista e apresentador Claudinei Lopes. Seja bem-vindo, Claudinei, ao Bate-Papo do Canal Prev. Olá, doutora Neuza. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui no Canal Prev para falar sobre um assunto muito importante que é o auxílio-doença. Quero também acolher você que está nos acompanhando nesse momento, você que se interessa por esse assunto muito importante que nós trataremos a partir de agora com você. E doutora Neuza, sobre as dúvidas que as pessoas que estão nos acompanhando têm, podem enviar para nós através do WhatsApp 19 99870 3737. Um assunto muito importante, um assunto que gera muita dúvida. Então, doutora Neuza, gostaria que a senhora explicasse primeiramente quem tem o direito a esse auxílio-doença. Tem direito ao auxílio-doença os empregados urbanos e rurais, o MEI, as empregadas e empregados domésticos, o contribuinte individual, contribuinte facultativo, enfim, todos que recolhem a contribuição para o INSS têm direito ao auxílio-doença. Agora, o auxílio-doença, ele vai ser deferido quando? Quando há incapacidade para o trabalho. Não basta estar doente. Essa doença tem que acarretar uma incapacidade para o trabalho. E isso muitas vezes é confundido pelos segurados. Então, estar doente não significa ter o auxílio-doença. O auxílio-doença é para quem está impossibilitado de exercer as suas atividades normais. E, doutor, um ponto muito importante que a senhora tocou, porque gera muita dúvida, né? A que ponto nós estamos incapazes, por exemplo, para solicitar esse benefício. Então, a nossa primeira pergunta, já chegando aqui, da senhora Luísa, aqui da cidade de Campinas, para que a senhora mencione quais são os tipos de incapacidade que garante esse auxílio-doença. Olha, as incapacidades são as incapacidades físicas. Então, por exemplo, eu estou com uma pneumonia, um problema cardíaco, um problema de fratura de membros. Então, isso é uma incapacidade física. Também tem a incapacidade psicológica, incapacidade mental, que são aquelas pessoas que estão com algum problema nessa área. Quem tem, por exemplo, a síndrome de Burnout, a esquizofrenia, as doenças mentais. Então, não basta só a doença aparente. Muitas vezes, a pessoa está perfeita, mas ela tem uma doença psicológica, uma doença mental. E aí o INSS, normalmente, concede auxílio-doença até essa pessoa ficar recuperada. Então, como, por exemplo, Claudinei, eu posso ter uma doença cardíaca. Essa doença está me incomodando. Eu vou no médico, o médico receita uns medicamentos, pede para eu fazer uns exames, mas essa doença não impede o meu trabalho. Então, eu posso trabalhar e fazer o tratamento concomitante. Então, aí eu não terei o direito ao auxílio-doença. Agora, se eu sofrer uma cirurgia de coração, aí sim, eu vou precisar fazer o repouso, fazer o tratamento e me afastar do trabalho. Então, essa é a diferença que muitas pessoas confundem, estar doente e estar incapaz para o trabalho. E aqui no nosso canal Prev nós estamos tratando sobre o auxílio-doença sem segredo, um assunto muito importante, de grande relevância para você que está nos acompanhando. Estamos aqui com a doutora Neuza, falando muito sobre esse tema que, sem dúvida nenhuma, traz uma dúvida para todos os que necessitam. Doutora Neuza, quais são as exigências para conseguir esse auxílio-doença? As exigências para se conseguir o auxílio-doença, você precisa estar recolhendo, contribuindo com o INSS, ou como empregado, ou recolhendo como contribuinte autônomo, ou individual, ou facultativo. Você precisa ter a condição de segurado, tá? E também você precisa estar incapacitado para o trabalho. E a incapacidade para o trabalho, ela é avaliada pelos peritos do INSS. Então, você faz o pedido de auxílio-doença, é agendada uma perícia, e lá nessa perícia você vai se apresentar e o perito vai avaliar a sua condição. O que é muito importante é que você vá a essa perícia
com documentos atualizados do seu tratamento, relatório do seu médico que acompanha você, para que o perito possa realmente fazer uma avaliação correta. Agora, doutora Neuza, muitas pessoas utilizam o plano de saúde, né? E outras também utilizam a saúde pública. Referente ao plano de saúde, todos nós sabemos que existe o prazo de carência. Nesse caso, como que funciona? Como o interessado, por exemplo, vai começar a usufruir, né, desse pedido através dos serviços médicos do plano de saúde particular? No INSS existe também a carência. Então, você precisa ter, no mínimo, 12 contribuições para poder ter o benefício do auxílio-doença. Agora, existem doenças que não precisam de carência, como, por exemplo, você sofre um acidente, você poderá receber o auxílio-doença normalmente. Doenças graves, que eu vou até usar aqui minha colinha para passar para vocês quais doenças que o INSS entende como doenças graves e que não precisa de carência. A tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite artrose anquilosante, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite-artrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteíde deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, a contaminação por radiação. Então, essas doenças o INSS considera grave. Agora, você vai conseguir um auxílio-doença só por ser portador da doença? Não, você tem que estar incapacitado para o trabalho. E recentemente foi acrescentado nessa relação de doenças graves mais 2 doenças que o INSS está aceitando como doença grave. O acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Então, nós temos hoje 17 doenças consideradas graves. Doutora Neuza, são inúmeras as doenças que a senhora mencionou aqui no nosso canal Prev. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil, não só para a pessoa, como também para toda a família. E não só a doença, mas as dúvidas que geram. Como eu faço? Para onde eu vou? Quem eu procuro? Então, doutora Neuza, eu gostaria que a senhora explicasse também para todos nós, né, como pedir esse auxílio-doença, se é difícil, onde que pede. A senhora que entende muito desse assunto vai poder sanar essa dúvida de todos nós. O auxílio-doença é muito simples de ser pedido. É no próprio site do INSS, no portal Meu INSS, você faz o pedido e junta os documentos, que é o atestado do médico, o relatório, pode juntar também exames. Agora, se você tiver alguma dificuldade, ligando na central de atendimento 135, você pode receber uma orientação mais detalhada, ou mesmo agendando atendimento em alguma agência do INSS. Você está aqui no nosso canal Prev, acompanhando o nosso programa, falando sobre auxílio-doença sem segredo. Lembrando que se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande através do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. É o 19998703737. Doutora Neuza, no momento em que a pessoa precisa tratar sobre esse tema, há também um desconforto, há também uma dúvida e há também um medo. Muitas pessoas têm um medo de entrar em contato com o INSS ou até mesmo de fazer a perícia. O porquê desse medo, doutora? O que a senhora orienta as pessoas nesse momento? O porquê acontece desse medo, principalmente da perícia perante o INSS? É isso mesmo, Claudinei. As pessoas chegam a ter medo, ficam preocupadas com a perícia. Isso porque elas podem ter passado já por uma perícia e ter sido indeferido, ou porque ouviram de outras pessoas sobre o indeferimento. E ninguém quer passar por uma perícia e ter negado o benefício.
Então, uma das situações seria você se preparar para essa perícia. Afinal, é um perito que vai avaliar a sua condição de saúde. Então, procure saber o endereço com antecedência, a localização, horário, chegue um pouco antes, leve os documentos para entregar para o perito. Que tipo de documento? Um documento de identidade com foto, um comprovante de endereço, os documentos médicos atualizados, isso é, documento de menos de 3 meses. Então, um relatório, o seu médico que te acompanha, ele escreve nesse relatório a sua situação, a evolução do tratamento e também quanto tempo você precisa para se recuperar. Então, às vezes, o seu médico vai pedir 6 meses, 1 ano, enfim, cada caso é um caso. Leve também exames de laboratório recentes, exames de imagem, enfim, tudo que tiver relacionado àquela patologia que você está se afastando. E, na hora da perícia, fique tranquilo, fale a verdade para o perito. Não adianta inventar coisa para o perito, que ele vai saber, ele conhece, ele tem isso como profissão, ele vai saber se há uma mentira ou não naquilo que você está dizendo. Então, é só falar a verdade. E não precisa ter medo de ir para a perícia. E se não deu certo? Se não deu certo, existem outras alternativas. Assim como a doutora Neuza falou, o preparo dos documentos é fundamental, ou seja, a primeira organização depende de você. Você que está em busca desse benefício precisa se preparar através dessas dicas que a doutora Neuza passou aqui para todos nós. Temos aqui uma pergunta do Roberto de Paulínia, justamente que vai passar por uma perícia, está com essa preocupação, está com essa ansiedade. Doutora Neuza, quais são as dicas para o Roberto que vai passar por essa perícia também? Olá, Roberto. Seja bem-vindo ao canal Prev. Vá tranquilo no dia da perícia, pegue os seus relatórios médicos, os seus exames e compareça no dia e horário marcado. Vá tranquilo e seja objetivo. Responda o que o médico te perguntar, falando sempre a verdade, e apresente os documentos que você tem em mãos para que o médico possa avaliar. Passar pela perícia não significa uma consulta médica. Quando você vai no seu médico, você passa por uma consulta, então ele vai te examinar, vai querer saber uma série de informações para diagnosticar a sua doença. A perícia não é uma consulta, a perícia é uma avaliação do seu estado de saúde. Então, nessa perícia, não vai ter uma receita com medicamentos, não vai pedir exame, nada disso. Então, é importante que você saiba disso. É um momento curto, porém necessário. E a perícia dura o tempo que for necessário. Muitas vezes não precisa de muito tempo para se fazer uma perícia. Então, vá tranquilo e confiante. Tá bom, Roberto? Boa sorte! A tranquilidade é, acima de tudo, fundamental, principalmente nesse momento do auxílio-doença. Agora, doutora Neuza, a partir do momento que o segurado ele está afastado, como que fica, por exemplo, o valor do salário que ele vai receber? É o mesmo valor que ele já recebia na empresa ou é algum valor diferente? Atualmente, o benefício por incapacidade corresponde a 91% da média dos 12 últimos salários que o segurado teve. Então, é simples. Então, soma os 12 meses, 91% é o valor. Então, é um pouquinho menos do que se ele estivesse trabalhando. Isso, muitas vezes, afeta a renda familiar, afeta a situação doméstica. Mas a lei assim define e assim a gente cumpre. Você está acompanhando o canal Prev com o tema Auxílio Doença Sem Segredo. Tem alguma pergunta? Pode enviar para nós através do WhatsApp aparecendo aqui na sua tela, 19 998 70 3737. Doutora Neuza, uma dúvida também muito importante é sobre a declaração do imposto de renda, que acontece anualmente. No caso, o segurado, afastado do INSS, ele está isento ou não do imposto de renda pessoa física? O segurado que recebe o auxílio-doença, ele está isento do imposto de renda. Então, naquele período que ele estiver recebendo os benefícios do INSS, ele estará isento.
Doutora Neuza, uma preocupação muito grande de todo segurado é quando o INSS indefere o pedido. Nesse caso, o que ele deve fazer? Os indeferimentos do auxílio-doença são geralmente causados por não foi comprovada a incapacidade para o trabalho, a falta de carência, que é o recolhimento das contribuições, também pela perda de qualidade do segurado. É quando o segurado ficou muito tempo sem contribuir, ele perde a condição de segurado. E caso ele tenha perdido, tenha sido indeferido o auxílio-doença, não é o fim. Não fique preocupado, porque existem alternativas. Então, a sugestão é: procure um advogado previdenciário de sua confiança para que ele analise o seu caso e veja quais as possibilidades que você terá. Então, não é o fim o indeferimento. Então, existem alternativas para resolver essa situação. Esse advogado pode pedir uma reconsideração, ele pode pedir uma nova perícia, ele pode entrar com recurso e, por fim, se não deu certo administrativamente, ele pode recorrer até ao Poder Judiciário. Então, não desista do seu direito. Lute até o final. Doutora Neuza, a senhora usou uma palavra muito importante que é alternativa. E é por isso que a Vera de Valinhos entrou em contato conosco e ela tem uma dúvida, porque ela tem um parente que está hospitalizado, ele está acamado. Nesse caso, qual que é a alternativa para realizar a perícia e conseguir entrar com o pedido desse auxílio-doença? Nesse caso, Claudinei, alguém da família pode entrar em contato com o INSS, levar um documento comprovando que a pessoa está hospitalizada e requerer que a perícia seja feita no próprio hospital, ou se ele estiver na residência também, pode estar numa casa de repouso. Então, não é obrigatória o comparecimento na sede do INSS para fazer a perícia. Existem situações que o segurado está impossibilitado de se locomover. Então, é só comprovar com um documento e o INSS fará as adaptações que tem que ser feito. Sem dúvida nenhuma, muitas dicas foram passadas para você que está acompanhando nesse momento através do canal Prev, através daqui da entrevista com a doutora Neuza, sobre esse assunto muito importante que é o auxílio-doença. Doutora Neuza, antes de encerrarmos aqui o nosso programa, gostaria de saber se a senhora teria mais alguma dica importante para passar para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Quem está afastado para tratamento da saúde não pode voltar a trabalhar. Caso isso ocorra, o benefício será cancelado. Então, agora, se você já estiver bem e ainda a licença não terminou, ao retornar, saiba que será cancelado o benefício daí para frente. E, como foi dito, existem alguns motivos para indeferimento. Então, às vezes falta a incapacidade para o trabalho, às vezes falta a carência e às vezes falta a condição de segurado. Por isso, mantenha-se sempre informado, esteja atento às informações da Previdência Social. Se tiver dúvida, ligue na Central de Atendimento 135 e peça a informação que você precisa. Claudinei, você gostou do nosso bate-papo? Com toda certeza, doutora Neuza, assunto muito relevante, um assunto de grande importância e não tenho dúvida que você que está nos acompanhando através do canal Prev pôde aprender muito sobre esse tema fundamental. Doutora Neuza, eu quero agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje, falando desse assunto de grande relevância. E, ao mesmo tempo, agradecer a você que nos deu também o prazer da companhia através do canal Prev, que com certeza voltará com outras informações importantes para você. É isso mesmo. O objetivo desse programa é levar a informação para que você saiba exatamente quais são os seus direitos. Queremos formar uma comunidade bem informada, sabedora dos seus direitos. Por isso, eu te convido, vem com a gente e nos acompanhe. Quero agradecer a presença do Claudinei Lopes, radialista, apresentador. Quero agradecer também Maurício Bonaldo, nosso diretor de marketing e produção. E quero agradecer você que está aí do outro lado nos assistindo. Espero encontrá-lo no próximo vídeo em breve. Até lá!